E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Nós não temos que apresentar outro Jesus Cristo. O Jesus Cristo do teatro não é verdadeiro. O Jesus Cristo do carnaval, muito menos. O Jesus Cristo de Hollywood não existe. O que existe é o Jesus Cristo da Bíblia. A Bíblia diz que esse não muda. Esse é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Nós temos que olhar para ele. Ele é o autor e consumador da fé. Quando você olha para Jesus, e olhar para Jesus não é olhar para uma imagem, um retrato, não. É olhar para a palavra de Deus, olhar para aquilo que ele diz, para aquilo que está escrito na palavra de Deus. E o que está escrito na palavra de Deus é para mim, é para você, é para todos os homens. A Bíblia diz que Deus amou quem? O mundo, todas as pessoas, de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu falo constantemente e gosto que tem sempre gente começando. Jesus não era um homenzinho que Deus tinha no céu, um rapazinho, que quando nós pensamos em Deus, Jesus, Deus cabelo branco, né? Bem velhinho, e Jesus o rapaz mais novo, não. A Bíblia explica quem era Jesus, como ele era. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, homem, quer dizer, era Deus, o verbo se fez carne, homem, pessoa humana, e habitou entre nós. Então Jesus era o próprio Deus no nosso meio, por isso era chamado Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Fica atento ao que ele fala, e sempre que ele falar, aceite, ainda que pareça loucura. Vamos ver isso aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Às vezes o que ele fala não dá para aceitar, humanamente falando. Como assim, pastor Jaime? Veremos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Novo Testamento é Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, Romanos, Coríntios. 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura, coisa de doido, para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então a palavra da cruz, a palavra do Senhor, a palavra revelada por Deus, tem hora que soa como uma loucura, mas ela é o poder de Deus. No capítulo 2, aqui mesmo, versículo 14, Paulo fala um pouquinho mais sobre isso. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem o quê? Loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas do Espírito de Deus são a palavra de Deus, estão na palavra de Deus, estão reveladas na palavra de Deus. Eu estava falando no culto anterior de Abraão, que Deus chamou o Abraão, entenda, para ser uma bênção. Chamou ele, tirou ele lá, entenda bem, da terra dos caldeus, ele foi para a terra de Uz, depois ele foi para uma terra que ele nem sabia onde era, obedecendo a Deus. E Deus, então, quando ele estava já com 85 anos de idade, ele falou com Deus: Deus, eu estou indo embora, eu vou embora. Mal sabia ele que ainda tinha muito tempo para viver. Esse homem viveu muitos anos mesmo. E ele falou assim para Deus: eu não tenho descendente. O herdeiro da minha casa será o meu servo Eliezer o Damasceno. Deus pegou ele pela mão, levou ele para fora e disse: Abraão, conte as estrelas do céu. Se eu não posso, assim será a tua descendência. Aí logo depois, a Sara, esposa dele, oferece um plano: olha, Abraão, eu não estou engravidando, Deus não tem deixado eu engravidar, me tem impedido, raciocínio errado. Nós temos uma serva, Agar, vamos ter filhos, plural, filhos através dela. Não teve. Teve um filho e deu muito problema, porque não era o plano de Deus. Mas se coloca no lugar do Abraão. Deus falou que dele, da entranha dele, seria a semente dele, a herança dele, o herdeiro dele. Quando a Sara traz aquilo, eu gosto de explicar que a Sara não era uma mulher devassa, sem freio moral, que arrumou uma namoradinha para o marido. Não, é que naquela época aquilo era costume deles, cultura, não hoje. Não pegue carona, hoje o homem é marido de uma só mulher, até nos pensamentos. A mulher é mulher de um homem só, até nos pensamentos. Não pegue carona nunca, isso não existe para nós. Mas tinha tanto que o neto dele, Jacó, ele tem filho com 4 mulheres. Leia, a serva dela, Zilpa, Raquel e a serva dela, Bila. Ele teve 12 filhos e uma filha, pelo menos que a Bíblia cita. É só para você ter uma ideia, que não era nada de devassidão. Mas não era o plano de Deus, deu contenta, deu discórdia. Aí paramos no culto anterior, que Deus, o Abraão, teve o filho com 86 anos, ele estava com 99 quando Deus se revelou para ele. E disse para ele: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, ou seja, eu não mudei, eu continuo mesmo.
Pode ser com você. Há algum tempo você não está recebendo bênçãos de Deus. Há algum tempo você não está tendo algumas experiências com Deus. Já teve, mas não está tendo. O que aconteceu? O que está acontecendo? Ele disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E o Abraão então colocou o rosto em terra e Deus pôde dirigi-lo. E Deus disse: seu nome não será Abrão, mas será Abraão, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Agora nós vamos voltar lá em Gênesis 17, mas no versículo 15. A loucura, como a loucura? O que acabamos de ouvir? Que a palavra de Deus parece loucura. Tem horas que parece. Capítulo 17, versículo 15. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar, e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos? O que ele está dizendo? Deus, isso é loucura. Como um homem de 100 anos pode ser pai? Como uma mulher de 90 anos? Que o homem, desculpe a senhora, não é tão difícil, entenda? Mas pense nas mulheres. Há muito tempo já passou o costume das mulheres. Não há mais ovulação, entenda? Como é que você, amigo, quando Deus fala, não temos que retrucar. E às vezes, como Abraão, nós também questionamos. Quando Deus fala algo conosco, não de você ser pai com 70, 80, 90 anos, não. Mas alguma coisa que Deus fala numa mensagem, fala numa pregação, e você também acha que é loucura. Mas Deus vai trabalhar com ele. Disse Abraão a Deus: tomara que vive Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente, depois dele. Aí você vê. E quanto a Ismael, também tenho ouvido, e eis que o abençoarei. E falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. Acabou, a mensagem foi dada. Ele não acreditou, por quê? Porque ele estava ligado, como nós às vezes estamos desligados de Deus, e o que Deus fala ao nosso ouvido, ao nosso coração, parece loucura, como a cura divina. Quando uma pessoa tem um câncer, mas está com metástase, e o pastor diz: mas nós vamos orar agora, e nós vamos repreender esse câncer, e em nome de Jesus ele vai desaparecer. E a pessoa diz: mas esse aqui já tem metástase. Para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. Ainda que cientificamente o doutor explica, ele está certo dentro da ciência. Quando há metástase, entenda, já está se espalhando, vai dar falência dos órgãos. Isso acontece. Mas quando a palavra de Deus entra, ela faz o impossível se tornar possível. Falamos de um câncer, mas pode ser uma doença obstrutiva dentro de uma artéria, de uma veia, que a pessoa tem que passar pela cirurgia. Não há como remover aquela placa calcificada ali. Mas quando é Deus falando, a palavra de Deus, não ache loucura. Deus está pronto para fazer até mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar. Simplesmente quando Abraão não acreditava que ele seria pai, e ele foi pai. Depois nós sabemos a história, se você continuar lendo, entenda bem, você vai ver isso lá na frente, vamos chegar um pouquinho mais, no capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e o fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Quer dizer, não foi coisa da cabeça dela. Mas fique pensando vocês, quando Sara falou que estava grávida. Pensa nos vizinhos. Pensa nos amigos. Pensa nos familiares. O Ismael, quando soube que o pai dele estava dando um irmão para ele, disse: coisa de doido, esses velhos estão ficando malucos. E ele disse: não, a Sara está grávida.
E algum trabalhador disse: que é isso, seu Abraão? O senhor já está, desculpa, o senhor está velhinho já, né? Com 100 anos. Ele disse: não, Deus falou. Primeiro mês, enjoo. Da idade, comeu alguma coisa, está passando mal. A barriga foi crescendo a barriga e assim, deve ser inchaço. Aí ficou grandinha a barriga, assim, ixi, a velha está com mioma. Ninguém acreditaria, mas quando ouviram o chorinho da criança, hein? Ou então a criança, mioma também mexe, não sei mais o quê, para encurtar a conversa, era Deus. A bênção se cumpriu. Mas o que eu quero explicar? Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Ele não acreditava. Mas espera aí, imagine só, como é que eu vou ser pai com 100 anos? Ô Senhor Deus, tomara que vive Ismael, esse filho que eu tive aí com a serva, para a tua presença. Não, vai ser com Sara. Eu visitarei e Sara vai te dar um filho. E Abraão então acreditou. Aí ele teve. Nós vamos ver depois, vai passando, vamos até o versículo, agora no 23, a Sara morre, tá? No capítulo 23, mas passa um pouquinho mais. Vamos ao capítulo 25. Primeiro só mostrando aqui, deixa eu voltar no 23, para mostrar quantos anos o Abraão tinha aqui. Bem, e foi a vida de Sara 127 anos. Bem, se foram 127 anos, Abraão tinha quantos? 137 anos, ele tinha 10 anos a mais do que a Sara. Lembra que era um com 100 e outro com 90. Então, vai vendo agora, hein? Olha que coisa profunda. Então, 137 anos, Sara morreu. Aí o Abraão, preocupado, no capítulo 24, ele manda o servo dele, aquele Damasceno, Eliezer, arrumar uma esposa para o filho dele, lá na terra da sua esposa. E preparou lá a Rebeca. Mas o capítulo 25 diz: e Abraão tomou outra mulher, o seu nome era Quetura. O que, pastor Jaime? Com 137 anos? O que esse velho quer? Diz: e gerou-lhe. O que é isso? Teve filhos: Zerã, Jogsã, Bedã, Midian, Isbaque e Suá. Aí fala tudo aqui assim, diz assim: e Abraão, ele diz assim, e os filhos de Midian foram, esses foram os filhos de Quetura. Esses foram os filhos de Quetura. Com quem? Abraão. Os dons de Deus são irrevogáveis. Aquele homem com 137 anos foi casado, teve filhos e filhas. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Mas os filhos da concubina que Abraão tinha, olha que Abraão tinha, deu a Abraão presente, e vivendo ele ainda, despediu do seu filho Isaac ao oriente, para a terra do oriente. Esses são os dias do ano da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Então ele tinha 137 anos quando a Sara morreu, e ele ainda viveu mais 38 anos. Não baba não. Só para dizer, meu amigo, não duvide, ainda que pareça, vamos voltar onde nós começamos, quem lembra? 1 aos Coríntios 1:18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para nós que somos salvos é o poder de Deus. Capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você não é natural, você é espiritual. Você nasceu de novo. Você tem o Espírito Santo para lhe dirigir na palavra, para fazer você olhar para Jesus Cristo, que faz o impossível se tornar possível. Daqui a pouco tem mais.